Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez é lá do canal do Blast. É um vídeo chamado A Bostificação dos Jogos AAA, ou dos 3As no caso, né? Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema aqui para poder entender melhor sobre o assunto. Então deixa lá que se inscreve no canal, bichinho, tá? Bora dar uma olhada aqui em 3, 2, 1. Opa, deixa eu aumentar a tela aqui. 3, 2, 1, paleia. Ai. Os jogos AAA. Já faz um bom tempo que isso não significa porra nenhuma. Você que deve estar se perguntando, o que é um jogo AAA? Eu vou te explicar com uma análise bem simples da Wikipedia. E eu adianto logo, eu sei que a Wikipedia não é muito confiável, principalmente que eu posso colocar o que eu quiser ali e dizer que é verdade. Mas segundo a Wikipedia, jogos AAA é uma classificação utilizada para jogos com os maiores orçamentos e níveis de promoção. Um jogo considerado AAA é esperado que seja de alta qualidade, ou que esteja entre os melhores do ano. Com essas descrições também dá para resumir como jogos de grandes empresas, pois elas têm muito dinheiro e orçamento para poder produzir esse tipo de jogos. Empresas como Ubisoft, que incrivelmente foi a primeira empresa a lançar um jogo quadruple A, mas mais tarde a gente comenta. Também tem a Bethesda, EA, PlayStation, Microsoft, Activision Blizzard, Konami e outras aí. Agora tem algumas coisas para mostrar para vocês, em ordem crescente de desespero. Bethesda. Durante muito tempo a Bethesda foi uma das empresas mais amadas, porque os caras fazem jogos simplesmente magníficos. Eles criaram franquias incríveis como Doom, Dishonored, Rage, Quake e os meus favoritos, Wolfenstein, Fallout e Elder Scrolls. Os caras não é pouca bosta não, ou pelo menos não eram. Há 6, 7 anos atrás, em 2017, a Bethesda lançou um vídeo chamado #SavePlayer1. Today I'm here to talk to you about something serious. The need to save single-player gamers. Everyday gamers in search of a single-player experience are left behind. Forgotten, neglected. Many were rescued and found their way into amazing adventures, but others, well, they weren't as fortunate. For the price of just a few Nuka-Cola Quantums, you can share the fun of an epic single-player journey today. Together, we can end the pain for single-player game. Atualmente o método usado foi matar eles. Um ano depois desse vídeo lançaram Fallout 76, que se você não conhece é Fallout Online. Ignorando o fato das microtransações ridículas, as quais tu podia comprar um item pay to win pra ter vantagem, morrer e roubarem esse item, sem contar com os hackers, o jogo tava cheio de bug. Eles também lançaram Wolfenstein Youngblood, que é considerado um dos piores Wolfensteins. E sendo bem sincero, eu acho que eu sei um dos motivos disso. Todos os Wolfensteins normalmente são single player. Desde o começo da franquia, o protagonista era William Blazkowicz. A construção de personagens dos vilões dos jogos de Wolfenstein é incrível. No Youngblood não é ruim, só que é inferior aos outros dois que tinha lançado, que no caso é o New Order e o The Colossus. Porque, porra, os vilões do Wolfenstein, meu Deus, você simplesmente ama odiar eles. É incrível. Um dos maiores problemas de Wolfenstein Youngblood é por causa que duas coisas. Primeiro, jogar Wolfenstein normalmente sempre foi sozinho. E era divertido jogar sozinho. O problema é que no Youngblood você até pode jogar sozinho, mas o seu companheiro vai ser uma bosta, ele não vai servir pra porra nenhuma, ele vai fazer quase nada, ele vai existir. E vai te... É tipo a Sheva lá do... É Sheva, não sei, do Resident Evil 5, né? Tirar todo o impacto da história e ficar jogando com ele. E o principal, eu amo o William Blazkowicz porque tiraram ele de mim. E daí que ele tá com 60 anos, me devolve meu William, me devolve meu duro de matar nas... Agora, The Elder Scrolls Blades, uma tentativa da Bethesda de fazer um jogo mobile de Skyrim. E eu tenho que admitir, os gráficos desse jogo são muito bonitos, mas a gameplay é uma merda. Mas a gameplay dele é tão ruim que vale mais a pena estar mantendo o Tamagotchi vivo, depois já ter dado a maçante pra ele tomar, pensando que ele ia ficar mais fofo. Filha da puta. O jogo só tem um combate terrível, é extremamente sem graça, as animações são lineares, e simplesmente ele é um jogo medíocre. Eu testei o jogo, ele só não tem nada, ele só é vazio. Caraca, se eu contar o fato, também dá pra vender, dá pra vender bastante no mobile, né? Assim, Redfall. Lançou em 2023. Essa perspectiva de primeira pessoa só funciona quando é jogo de tiro, né? Agora de arma, assim, com espada, machado, faca, assim, tipo, ter que você, né, brigar com um cara ali fica meio estranho, sei lá. 3. E lançou incompleto, todo bugado, com erros fatais, o jogo foi ruim mesmo, faltava animações, design que, sinceramente, se você acha o Scoliose Vampire um bom design, ou a mulher do Bento Carneiro, vampiro brasileiro, um design de personagem pica, eu te julgo um pouco. Sendo bem sincero, porque esse bicho que é feio. E também eu preciso dizer que boss fight merda, viu?
O seu grande inimigo pode perder por uma arminha, uma pedra do balacobaco na sua frente que ele não consegue te acertar atrás. Sem contar que é zero impacto matar esses boss. Tábua, foda-se. Engraçado é que eu procurando um trecho do cara acertando a tábua, a maioria dos vídeos que eu achava, o cara errava o peito do cara. Segundo o fato do jogo também, que o jogo lançou mal otimizado, com problemas de servidores, e que, sinceramente, se o jogo tivesse sido feito na boa vontade, eu acho que o jogo teria sido bom. Foi feito por um estúdio que tem um potencial do caramba, só que esse potencial inteiro foi jogado no lixo. Por causa que foi feito pelo estúdio Arkane. E depois do fracasso desse jogo, a Bethesda e a Microsoft fecharam o estúdio Arkane Austin, prestando homenagem para os jogos bons dele. Vá com Deus, estúdio Arkane. Além disso, a Bethesda também tinha começado a matar os jogos que eles iam lançar. Eles tinham criado uma regra que era a seguinte: as cópias de imprensa só serão distribuídas um dia antes do lançamento do jogo. Se você não entendeu o que isso quer dizer que as pessoas que fazem o marketing do jogo pra dizer se ele é bom ou ruim antes do lançamento, só iam ter um dia pra poder analisar o jogo inteiro. Algumas avaliações que falam um pouco mal do jogo que tá prestes a lançar acabam deixando o possível comprador com o pé esquerdo. E pra Bethesda, a Bethesda tem um sério problema com o negócio de avaliação de jogos. Tinham feito um acordo com a Obsidian. O acordo era o seguinte: a Obsidian receberia os ganhos de Fallout New Vegas apenas se Fallout New Vegas alcançasse 85 no Metacritic. Spoiler! Alcançaram 84 e não receberam os ganhos. Essas más avaliações acabavam fazendo o jogo vender um pouco menos. Que foi o que aconteceu no caso do Prey. O jogo foi dado com 6 horas de antecedência. O povo não aproveitava o jogo. O povo fazia speedrunning. Sim, o jogo vendeu mal. Também lançaram Starfield mais recentemente, mas sinceramente, o jogo podia ser melhor. Tem em vista que eu disse melhor. O jogo é bom, mas ele também é meio vazio e repetitivo. Então eles começaram a fazer jogos mobile mais simples pra conseguir dinheiro. Sobre isso, eu não me importo muito. Eles realmente precisam de dinheiro pra fazer os jogos bons deles. O problema é a busca por dinheiro com pouco gasto, esperando que o povo engula e fala que tá incrível. Resumindo, eles levantaram a bandeira e tacaram fogo nela. Das empresas que eu tô contando aqui, essa que foi a mais leve. Eu continuo reclamando da Bethesda e ela tá num péssimo caminho, mas eu tenho que admitir: a Bethesda continua sendo das melhores dessa lista. Ubisoft. Ajeita aqui, ô cara. Ubisoft. Eu tenho que dizer, eles quase me convenceram a não falar mal deles. Vai começar a batalha, sei que vocês vão gostar. Assassin's Creed Valhalla, todo mundo quer jogar. Navegar, nem parece que é viking e não sabe saquear. Você é uma mula manca. Até uma vontade de jogar Assassin's Creed Valhalla. É verdade. Antigamente a Ubisoft era vangloriada pra caramba, por causa que os jogos dela eram fenomenais. Deram início pra algumas das melhores franquias dos jogos: Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rayman, Just Dance e Prince of Persia. Eu não vou reclamar da empresa inteira, não tô com paciência pra isso. Eu vou tocar apenas em um assunto. Assunto esse que começa em 13 de novembro de 2007. A Ubisoft lança um jogo que marcou a história dos videogames: Assassin's Creed, que, sendo bem realista, sabe demais, cara, coisinha bonita. Em resumo, o jogo foi um sucesso e ano após ano surgiu um novo Assassin's Creed. Nesse caso, em 19 de outubro de 2013, eles lançaram com certeza um dos melhores Assassin's Creed, o grande Black Flag, que possuía tudo e mais um pouco dos jogos anteriores, porém com um adicional, que muita gente amou: a nova mecânica de guerra naval, incrivelmente funcional e divertida. A Ubisoft, vendo a repercussão do sucesso do sistema naval, decidiu fazer um jogo inteiro baseado em uma mecânica. The Witcher já fez isso. Witcher era uma mecânica de jogo de cartas do The Witcher. O povo gostou tanto desse sistema de mecânica de cartas que fizeram um próprio jogo para mobile. No caso do The Witcher, eles já tinham o jogo inteiro pronto. Era praticamente fazer funcionar no telefone e portar para um telefone. No caso da Ubisoft, eles tinham pronto o nome do jogo, Skull and Bones, a mecânica e os gráficos do próprio Black Flag. Então era praticamente só pegar isso aí e tornar um jogo separado. Mas depois eles ficaram só com o nome do jogo. O jogo foi passado na mão de tantos estúdios e principalmente por 3 diretores criativos, que cada um tinha uma abordagem diferente pro jogo. As mecânicas de gameplay do jogo mudavam a hora toda, ia de negócio de pirata, ia pra negócio de história, ia de negócio de primeira pessoa, ia pra negócio de sobrevivência. Não parava de trocar a abordagem do jogo. Se bombear, esse jogo já alterou tanto a proposta dele que em algum momento ele já tinha virado Battle Royale. As ideias criativas do jogo não paravam de mudar. Então o povo começava de um jeito até trocar o diretor. Nisso eles alteravam totalmente a abordagem do jogo. Eles trocaram o diretor criativo 3 vezes. Ou seja, o jogo levou 11 anos pra ficar pronto e foi adiado 7 vezes. A última diretora criativa do jogo, que foi mandada de Paris pra Singapura, ficou lá por 5 anos e terminou às pressas o projeto criativo do jogo bem na hora que ia embora. E se tornou o primeiro jogo quadruple A da história. Isso se reflete no jogo? De forma alguma, a não ser no preço. O mais incrível: um jogo de pirata, qual você não pode invadir o barco dos outros, você não consegue nadar
e você não consegue sacar uma espada. O jogo foi um fracasso, mesmo assim tá custando 380. Opa. Abaixaram o preço e agora tá em promoção. O preço atual tá de 249, com promoção 129. É tipo aquela situação, você quer? É de graça. E eu falo, não, tá muito caro. E R$249 na Epic Games. O motivo do jogo ter falhado não foi porque o jogo já tinha sido anunciado há 7 anos atrás, nem pelo monte de atraso no lançamento. Mas o jogo também é ruim. É simplesmente ruim. Os caras tiveram mil e uma ideias, em vez de acatarem as melhores, pegaram as ideias, decidiram voltar pra estaca zero. O jogo ficou merda. Outra coisa que impressiona é que agora parece que vai se tornar a tática deles. Tentar vender o jogo falando que é quadruple A. Eles parecem que estão puxando a carta aqui, ó. Nosso jogo é bom, compra, ele é quadruple A. Eles anunciaram recentemente que Far Cry 6 é quadruple A. Faz eu querer comprar o jogo? De modo algum, eu continuo preferindo 5. E continuo achando Far Cry 6 um dos mais fracos. A minha opinião é o seguinte: quer jogar um jogo de batalha naval que nem Assassin's Creed Black Flag? Compra Assassin's Creed Black Flag. Resolvido. Eu acabei citando só isso da Ubisoft, mas ela tem muitos outros problemas, como tornar qualquer franquia dela um RPG e reutilizar a fórmula do Far Cry 100% das vezes pra ter um mundo aberto cheio de coisa que nada dá pra tu fazer. Se você estiver gostando, por favor, comenta no vídeo, me ajuda muito. E considere se inscrever. Konami. Tem a novidade que a Konami foi do céu pro inferno. E o pior é que a Konami chegou no inferno com honraria, com uma cadeirinha especial bem do lado de Satanás e bem do ladinho do cara que só olha e não se inscreve. Pode ser seu caso, então já vai fazendo a boa aí. A Konami era incrivelmente reverenciada por criarem alguns jogos mais cabulosos e principalmente ousados da época, como no caso da franquia Silent Hill, e algumas das melhores franquias de ação, como Castlevania e Metal Gear Solid, tendo os diretores mais aclamados do mundo, o diretor criativo de Castlevania Symphony of the Night, Koji Igarashi, e o criador e diretor da franquia Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Porém, chegou ele, o homem, a lenda, o futuro responsável por enriquecer a Konami, Hideki Hayakawa, que foi o produtor de Dragon Collection, uma franquia de jogos incríveis e amadas por muitas pessoas. E o mais incrível de tudo isso é que eu menti. Na verdade, o jogo é só um jogo em gacha e quem fez esse logo aqui foi eu, tanto que tá escrito errado. E o sucesso desse cara e a quantidade de dinheiro que ele tava farmando fizeram com que em 3 anos de Konami ele fosse de produtor pra vice-presidente da Konami. Aquele chute não foi na porta não, tá? Foi no Kojima. O Kojima foi rebaixado, o cara pegou o cargo de vice-presidente dele e depois o Kojima foi demitido. Chegamos onde estamos hoje. Lançaram Metal Gear Survive. No. What the No! I'm sorry, Konami. I'm pretty sure I clicked the trailer on for Metal Gear, not f***ing Call of Duty Zombies. Are you f***ing kidding me? Um jogo chato, sem criatividade, feito com o intuito de ganhar dinheiro, usando a franquia do nosso japonês dos games favorito. Lançaram uma máquina de caça-níquel de Metal Gear e Silent Hill. E sinceramente eu acho muito bom esse jeito dramático deles de te apresentar uma máquina de pate slot. Voltando a falar de Silent Hill, ele vai ter um remake. Remake esse que vai começar o 2, ignorando completamente o 1. Será que não? Peraí. E que agora vem a parte engraçada. Um dos principais motivos da demissão do Kojima foi por causa que ele fez a demo de Silent Hill, PT, escondido da Konami. E depois disso ele se envolveu com muito problema dentro da empresa. Principalmente pelo fato que ele utilizou a verba do Metal Gear 5. E agora que vem a parte engraçada. A Konami cancelou o desenvolvimento de Silent Hill PT. E agora, anos depois, chamaram um estúdio pra poder fazer Silent Hill. Tal estúdio que o jogo mais famoso é um sucessor espiritual de PT, Lies of Fear. Eles tinham PT na mão e tacou fora. Mas isso também quer dizer que eles têm noção do que estão fazendo. O que deixou as pessoas com o pé atrás foi por causa que eles escolheram um estúdio que faz jogos de terror decentes, com orçamento baixo, mas que também é conhecido por fazer alguns jogos que acabam sendo muito chato, por causa que eles são muito maçantes, repetitivo. Acaba parecendo que eles só escolheram um estúdio barato pra poder fazer um jogo barato e tentar vender o jogo pela nostalgia. Porém, infelizmente, o jogo foi muito bom. Os gráficos estão bonitos, a gameplay tá legal. Acho que o maior probleminha do jogo é ser esse combate de decalista. Por um jogo de terror desse, eu acho que era mais legal tu querer fugir do que tu querer brigar com o cara. Quando tu sente que tua porrada tem impacto, tu fica ainda mais vontade de bater nele. Antigamente eu fugia de tu, agora escolhe um deus e começa a rezar, filho. Me revoltei, desculpa aí. Continuando a falar, vamos falar sobre Cobrona de metal sólida. Eles, após demitir a mente criativa deles, o único cara que alerta de spoiler,
O único cara que pensa em fazer uma fuga que começa com uma baleia de fogo engolindo um helicóptero, depois aparecer um unicórnio on fire, com um homem flamejante, uma criança com máscara de gás, com poderes telecinéticos, depois um cara aparecendo de cavalo pra te salvar, começando uma corrida de cavalos, tendo que atirar com uma 12 nos dois monstros andando de Pegasus. Eu não sei quem mais pensaria nisso. 10 de 10. I love you, Kojima. Pegaram essa franquia que tá há 37 anos no mercado e há 37 anos sendo dirigido pela mesma pessoa, que quando tentaram fazer um jogo novo, se tornou um dos piores jogos existentes, com 1.8 no IMDb e 1.5 no Metacritic. Lembrando, não decida se um jogo é bom ou ruim apenas por nota, eu tô usando isso aqui apenas de métrica. Eles não podiam nem se arriscar de tentar desenvolver uma nova continuação, principalmente ser um cabeça deles. Então, atualmente, escolheram Metal Gear 3, que tá no top dos melhores Metal Gears, pois assim vai vender mais, e sendo sincero, eu quero jogar esse jogo. A gameplay parece estar muito boa, os gráficos parecem estar muito bom. Sendo bem sincero, eu acho que vai ser bom, pelo menos eu espero. Mas afinal de contas, eles não precisam desses jogos pra poder fazer dinheiro, porque eles já estão com as maiores rendas anuais só com os jogos gacha. Eles precisam de jogos bons só pra melhorar o portfólio deles, e eu acho que isso é um ótimo portfólio pros investidores. Agora, para concluir o assunto da Konami, o problema da Konami é o seguinte: ela não respeita ninguém. Pegaram um cara que foi responsável por fazer a empresa crescer e jogaram no lixo, desrespeitaram o legado dele, tirando o nome dele de todo produto que envolvia Metal Gear, proibiram um cara de ir no GOTY de 2015 receber o prêmio de melhor jogo de ação. A lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. Continuando, fizeram a continuação da franquia do cara tão mal feita e com tanto mau gosto só pra poder conseguir farmar dinheiro vendendo item dentro do jogo. E que, vamos ser sinceros, eles só não tiraram esse cara de tapa-olho desse helicóptero e tiraram o nome Metal Gear do jogo por causa que o jogo já não ia vender tanto com o nome Metal Gear. Se eles tirassem o nome, ia vender muito menos. Fizeram depois uma máquina de caça-níquel do jogo do cara. E agora que não se garantem na porrada, eles vão fazer um remake do jogo, por causa que eles não conseguem produzir uma continuação nova. É isso. Sinceramente, eu acho a Konami uma das piores empresas dessa lista. Pelo menos das mais babacas, com certeza que ela é. Tem muitas outras coisas que eu poderia abordar, como por exemplo, a Konami fazendo dublagem com IA nos jogos, funcionários sendo tratados de maneira abusiva, e mais uma carretada de problemas quais eu não vou citar. Electronic Arts. EA. Para começar a análise da EA, eu vou começar te mostrando isso aqui. Esses são todos os jogos da EA de 2007 até 2014. E nesse tempo eles publicaram muitos jogos bons. Alguns exemplos são Crysis, Dead Space, Mirror's Edge, Army of Two, Skate, Mass Effect, Dragon's Age, que em 2014 ganhou GOTY, uma renca de Battlefields e Titanfall 1. Agora, de 2015 até 2024. A quantidade de jogos diminuiu bruscamente, mas tudo bem diminuir a quantidade em prol da qualidade, já que nesse meio tempo a empresa fez 5 jogos muito bons, jogos incríveis. Titanfall 2, Apex Legends, Review, Jedi Fallen Order, A Way Out e It Takes Two, que ganhou GOTY de melhor jogo do ano de 2021. Eu vou aproveitar a deixa pra contar uma coisa engraçada pra vocês. No The Game Awards de 2017, o criador de A Way Out, esse jogo que trata sobre prisão, assassinato, gravidez, traição, que aborda de tudo um pouco de problema que tem na sociedade atual, ele chegou no GOTY de 2017 simplesmente lançando uma chuva de palavrões. Era um fuck por segundo. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you! O cara literalmente lançou um... Esqueci que não pode xingar. Nessa... E agora vem a parte engraçada. Esse cara é o mesmo criador de It Takes Two. E também é o dono da camiseta mais curta e colada do mundo. Voltando a falar dos jogos da EA, esses foram 6 jogos bons desse período. E os outros jogos que não esses, em salvo outros que eu não citei, estão de medíocre pra baixo. Pode ter um bom ou outro, mas a maioria vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. E se você ver assim, ah, FIFA é bom, vá se ferrar. Cara, tu tá comprando o mesmo jogo há 10 anos. E eu aproveito que eu ouvi falar disso pra poder mesclar com o que eu tenho pra falar. Tá vendo essa cena aqui, ó? Isso aqui é Maiden. Maiden 20. Com o banner do 19, por causa que eles literalmente só trocaram o número do jogo. Ai, mas o FIFA tá de boa, parceiro. Se eu te contasse que o FIFA tá pior, banner do FIFA 17 apareceu num DVD do FIFA 20 do cara. Continuando a abordar o FIFA, que hoje em dia se tornou UFC, porque eu não sei se vocês sabem, mas aí negou pagar $1 bilhão pra FIFA. O motivo desse pagamento seria para poder continuar usando o nome FIFA pros jogos. Decidiram não pagar e criaram o EA Sports FC. O jogo é ruim? Exata mesma coisa que FIFA, só que com outro nome. Agora, em relação às vendas, vendeu 5% menos no Reino Unido. E em relação aos outros FIFAs, o UFC foi muito menos pesquisado.
O número de pesquisas deve ter diminuído por causa que eu não acho que a pessoa ia parar pra pesquisar EA Sports FC 24. A pessoa ia só pesquisar FIFA 24. Outros motivos da diminuição da venda? Provavelmente, simplesmente a pessoa pode ter pensado que não era FIFA ou estejam deixando de ser trouxa. Se você gosta de FIFA, eu espero que você entenda. O que eu tô reclamando é por causa que o jogo é reciclado. E meu ponto com o FIFA é por causa que lança todo ano um FIFA novo e é futebol. Futebol é a mesma coisa. Não vai atualizar, você vai só perder seus itens que você tinha no jogo passado, vai perder seus jogadores antigos, vai gastar mais dinheiro pra recuperar eles no próximo jogo. É simplesmente uma farm de fazer dinheiro com o jogo gacha. Você só perde tentando a sorte e ele só ganha com você sendo burro. Agora voltando a tempos atrás, entre o meu tempo de 2007 e 2013, a EA tinha um CEO. Os CEOs são responsáveis por tomar as decisões estratégicas da empresa. E nesse período, o seu CEO era John Riccitiello. Ele era o CEO que estava responsável durante a época de ouro da EA, que foi os jogos que eu citei anteriormente. E ele era um homem de visão. When you are 6 hours into playing Battlefield and you run out of ammo in your clip and we ask you for $1 to reload, you're really not very price sensitive at that point in time. And for what it's worth, the cogs on the clip really low. Essentially what ends up happening, and the reason the play first, pay later model works so nicely, is the consumer gets engaged in a property. They might spend 10, 20, 30, 50 hours on the game. We're not gouging, but we're charging. Readily attest to how well it works. But it's a great model, and I think it represents a substantially better future for the industry. Incrivelmente, depois de uma pessoa com esses ideais ser demitida, a situação só piorou. E é muito impressionante, é muito ridículo quando você vê que o intuito do cara é literalmente atacar o ponto fraco da pessoa. Fazer você pensar, não é nada demais gastar $1 até você gastar seu... É praticamente a mesma coisa que um jogo de azar ou uma rifa. A sensação de sentir que estamos gastando pouco pra ganhar muito quando a gente tá ganhando nada. Você acaba gastando tanto dinheiro que você paga mais que você já pagou pelo jogo que você tá jogando. Você paga pra pagar mais. O cara saiu, mas parece que os ideais continuaram. Literalmente, o FIFA 24 tá custando R$359. E o FIFA 25 tá custando R$300. Lembrando vocês, a forma que eles mais fazem dinheiro não é vender no jogo. É com as loot boxes. E as loot boxes também estão caras. Lembra que eu mostrei pra vocês que a quantidade de jogos diminuiu? O motivo da quantidade de jogo ter diminuído, principalmente os bons, o motivo foi o fechamento de um monte de estúdio que era maravilhoso. Fim da BioWare Montreal, fim da BioWare São Francisco, que fizeram Dragon's Age Inquisition, que ganhou o GOT, como já citei. Outros Dragon's Age fizeram a maioria dos jogos da franquia Mass Effect, Baldur's Gate 1 e 2, EA Black Box, que era responsável por Need for Speed e Skate, Visceral Studios, responsável por Dead Space e Dante's Inferno, PopCap Vancouver, que foi responsável por Plant vs Zombies 1, o 2 e Batalha por Neighborville. E agora segue lista de outros estúdios que eles fecharam e demitiram gente. Lançaram Anthem, que literalmente estava queimando os PC e console. Não num ponto tão absurdo, mas a ponto de danificar um pouco as peças. E crachar. Também lançaram Mass Effect Andromeda, que não preciso explicar muito. Ela não ganhou o prêmio de pior empresa do mundo 2 vezes à toa. Ela é a clássica empresa que só vai fazer de tudo pra tirar o dinheiro do teu bolso. Ela quer que você esteja bem, pra poder pagar no jogo dela. Se não tiver, mas estiver pagando mesmo assim, pra ela tanto faz. Os jogos dela se tornaram a maioria jogos tristes, sem coração, feitos simplesmente pra tirar o teu dinheiro. A última coisa que eu tenho pra dizer é... E aí, vá tomar no olho do teu cu. Já estamos chegando na reta final do vídeo, mas eu tenho que citar mais uma empresa. Ela não tá à frente da EA, só que o problema dela é bem parecido com o da EA. Activision Blizzard. Já faz um tempo que eles estão lançando o FIFA dele. Literalmente, todo ano você atualiza o mesmo jogo pra ter o mesmo jogo. O que você ganha com isso? O contrário de ganhar alguma coisa. Comprou o passe de batalha? Espere 3 anos, que o item que você ganhou nesse passe de batalha provavelmente não vai dar nem mais pra ser usado. Eu digo isso porque você comprou uma skin pra usar no Warzone 1. Depois que lançar o Warzone 2, tu perde tudo que tu comprou no 1. Bora supor que o COD da época era o Vanguard. Comprou uma skin do Vanguard pra poder usar no Warzone. A skin que você comprou pra usar no Warzone vai ficar no Vanguard. Por exemplo, se eu tenho a skin do Pânico no Warzone 1, eu não vou poder usar ela no Warzone 2. Todo ano, atualizar seu jogo pra de brinde ganhar um jogo que tá exatamente igual ao anterior, só mudando a interface dele, e receber... nada. Você na verdade perde. Você perde suas skins antigas. Você pagou, bora supor que uns 500 conto em skin, e você não tem mais aqueles 500 conto em skin. Ficou tudo no jogo anterior que ninguém mais tá jogando. BO2, um jogo de 12 anos atrás, tá pegando 1/3 da quantidade de jogadores que joga Modern Warfare 1, que é um jogo de 5 anos atrás, e a tendência é só cair mais. Em minha singela opinião,
eu acho que Black Ops 2 ainda vai durar mais uns 6 anos com jogador frequente. Já não posso dizer o mesmo do Modern Warfare 1. O jeito que eles estão lançando o Call of Duty como serviço, tá lançando todo o Call of Duty sendo um jogo igual, com os mesmos gráficos. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que só existe 2 Warzone. O Warzone 1 e o Warzone 2. Porque se lançar o 3, os itens do 2 provavelmente não vão pro 3. Do mesmo jeito que os itens do 1 não foram pro 2. O motivo disso é por causa que é um jogo novo. E mudou muita coisa pros outros jogos. Como dá pra claramente perceber nessa comparação. O Black Ops novo agora é uma exceção, porque ele adicionou uma coisa nova. Eles estão utilizando o Call of Duty de uma forma que só mata os anteriores pra te levar pro novo COD. Os COD vão lançando, você compra coisa em um COD, aí lança um novo, você compra coisa no outro, e você vai perdendo o que você já tinha comprado. E os outros jogos vão só morrendo com o tempo, então a tendência é só gastar mais. É culpa tanto da empresa quanto do jogador, por causa que se você comprar uma coisa no Cold War, ele obviamente não vai pro Vanguard. O que você compra no Cold War e no Vanguard vão pro Warzone 1, mas no momento que o Warzone 1 para de existir, as coisas voltam pro canto delas e lançam um novo. O novo não vai pegar nada que tinha no Warzone 1 e não vai pegar nada que tinha no Vanguard nem no Cold War, a não ser nos próximos jogos. Aí quando lançar o 3, tudo que tinha no Warzone 2 não vai pro 3, provavelmente. Em resumo, o problema da Activision é o seguinte: eles vão lançar o mesmo jogo todo ano, se você comprar coisas desses jogos, esperando que eles vão permanecer com você permanentemente, e não vão permanecer, que no caso pareceria que seria uma das vantagens do jogo continuar sempre sendo igual. A Activision tem um monte de polêmica, mas assim como eu fiz com a Ubisoft, eu preferi abordar só uma coisa. E uma coisa muito legal, tem empresas que gostam de inovar, e a empresa do Call of Duty é uma dessas. Ela acabou de criar o primeiro conceito de Pay to Her. Pague $4 por ano pra conseguir escutar teu jogo. Jogo esse que tu já pagou R$340 pra ter ele. Mas um problema, por que caralho os BO2 tá custando R$270? Agora a gente tá entrando na reta do final do vídeo, mas pra começar, eu preciso perguntar uma coisa pra você. Me diz, qual foi o último AAA bom que foi publicado entre 2022 e 2024? Mas, pra deixar isso mais divertido, vamos tirar os seus likes da lista. E agora eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho duas teorias. Você pode ter se lembrado de Spider-Man 2, Alan Wake 2, Zelda Tears of Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake. Todos esses são continuações ou remake. Agora eu quero que você se lembrar de jogos ruins. 1, 2, 3. Mineirinho. Foda-se. Você pode ter se lembrado de Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, Skull and Bones, Forspoken, Concord, Gollum, The Walking Dead Destiny, um extra pra Skull Island, que não é AAA, mas é ruim pra caralho. Aí que tá, todas essas beldades que eu falei pra vocês tiveram um preço de lançamento muito justo. Mas e se existisse uma solução? É loucura. A indústria de jogos indies é a solução que nós estamos procurando. Ano passado, o ganhador do GOT foi Baldur's Gate 3. E por mim, foi mais que justo. Eu nem gosto de jogo de RPG, mas foi justo, porque, convenhamos, o jogo é bom pacas. Ele te dá uma liberdade que nenhum outro jogo te dá em relação às escolhas. Me diga outro jogo que você consegue enterrar o pinto num alien e ainda consegue levar pirocada de urso. Se isso não merece o GOT, eu também não sei mais o que merece. Tem um monte de escolha ramificada, eu posso meter o piro nessa... Antes que venha me criticar, esse jogo teve muita importância do feedback dos fãs. Então provavelmente essa porra aqui foi coisa deles. Eu sei que eu tô só brincando, mas realmente isso é um fator importante. Por causa que tem tanta opção de diálogo que durante a beta do jogo, as pessoas abriam o jogo e refinalizavam ele várias vezes escolhendo outras opções de diálogo, que são afetadas pela sua raça, seu trabalho e suas ações. Em resumo, o jogo tem um ótimo enredo. Tenham noção que um estúdio independente, de capital privado, sem nenhum acionista, com a coxinha Guaraná Jesus, ganhou o GOT, concorrendo contra Alan Wake, que tinha um orçamento de $50 milhões, e Spider-Man, que custou $300 milhões. Nossa. Porém, por mais que seja uma vitória, ainda tem um problema. O evento do GOT 2024 deu um cuspão na cara dos participantes indies. Na hora de apresentar os jogos que ganharam algum prêmio, eles chamavam ator, chamavam famoso, eles chamavam ex-BBB. Não sei teu sonho, farinha. Chamava cantor. Tiraram a atenção dos jogos pequenos que realmente precisam de divulgação para dar pros grandes. Alerta logo, as cenas que eu mostrei aqui são de outros GOT. Faz sentido ele estar sendo apresentado. Porque no caso Keanu Reeves, Cyberpunk, essa música teve May Cry, então faz sentido. O que eu tô falando é na hora de apresentar o jogo. Fazer um anúncio geral do ganhador do prêmio. Em vez de algo épico, não, é esse aqui o ganhador.
cartelinha de bingo. E se você perceber aqui, o diretor de Baldur's Gate não para de gaguejar. Eu acho que é por causa que enquanto ele tá dando fazer homenagem pros membros que morreram, tem um timer gigante na cara dele. Enquanto ele ainda tava querendo falar, aparece um bicho dizendo: por favor, pegue suas coisas e vá-se embora. Mas tá bom, eu só falo de jogo indie, eu sei, me deixa em paz. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse é Pedrinho, ele ama joguinhos, e desde 6 anos de idade ele joga no Clique Jogos. Pedrinho gosta muito de jogos de terror, mas não gosta do fato de que nunca viu um jogo de terror sobre cocô. Então ele dedica alguns meses, ou às vezes anos da sua vida, para se aperfeiçoar em arte e programação, lançar seu jogo, o seu tão esperado Pup Killer. Como ele fez o jogo, ele sabe tudo o que ele quer, então ele pode colocar tudo o que ele quer. Aquele seu pensamento de, e se existisse um jogo desse jeito? Pode simplesmente surgir porque você pensou, e se eu fizesse um jogo desse jeito? E essa é a magia dos jogos independentes. Você simplesmente se dedica para criar um projeto da sua vida. Você se dedica para criar o que você sempre sonhou. Mas você se dedica para criar uma coisa que você sempre quis. Você sabe o que você quer. Você tem todo o seu direito e criatividade para criar uma coisa nova. Você não depende totalmente de um jogo que já existe. Mas também é óbvio, você vai se inspirar no jogo que já existe. Os casos mais famosos de jogos independentes são Super Meat Boy, Hollow Knight, Celeste, que a arte é brasileira inclusive, Dead Cells, que recebeu uma série no YouTube atualmente, a beleza que é Outer Wilds, Power Wars, que não tem nem muito o que explicar, ele é o cúmulo do jogo indie. Os criadores do jogo sabiam o que eles queriam e papocaram o Pokémon. Outros também mais recentes, é tipo Lethal Company, que foi feito por uma pessoa só, Bunkshot Roulette, That's Not My Neighbor, Voice from the Void, Stray e Neon White. Talvez Black Myth Hong Kong, mas não coloco minha mão no fogo. O conceito de um jogo indie ainda é meio incerto, porque, por exemplo, um jogo feito com 50 milhões de reais, mas 50 milhões de reais vindos do próprio estúdio, sem investimento algum, permanecendo indie? Também não consigo afirmar, porque esse provavelmente é o caso de Baldur's Gate. Eu vou explicar usando a Wikipedia. Agora, a forma ideal que eu considero de classificar um jogo indie, que é: o termo indie não se refere apenas ao tamanho da equipe de desenvolvimento, mas também à liberdade criativa e à independência financeira do projeto. Uma das características distintivas dos jogos indies é a sua abordagem criativa e inovadora. Mas em si, o conceito de um jogo indie é ainda meio incerto. É óbvio que jogos indies tiveram inspirações de jogos AAA. Antigamente fazer jogos era muito difícil, e as grandes empresas já foram pequenas. Eram formadas por jovens com grandes sonhos, com o desejo de fazer uma coisa nova e incrível. E essas mentes conseguiram tornar a indústria de jogos tão grande quanto ela é hoje. O problema é que um jogo é um produto. E o produto é comercializado. E o seu produto tem que atender uma demanda. Você não tem mais a liberdade de criar uma coisa nova, fazer coisas novas. Você pega uma franquia de sucesso e adiciona coisas que nunca teve antes, e essa coisa não encaixa bem com o jogo, o que é que vai acontecer? Simplesmente o que vai acontecer com você? Você vai ser demitido, vai ter problema, seu jogo vai ser um fracasso, o jogo vai vender muito mal, a empresa vai passar problema, um monte de pessoa vai ter que ser demitida por causa de uma falha. Eles não podem mais falhar e preferem se manter no mesmo estado. Então os jogos continuam iguais e abre margem para os estúdios independentes. Se eles falharem, eles vão perder o tempo deles. Eles vão precisar fazer uma demissão em massa. Eles simplesmente falharam uma vez. Tenta de novo. Porém, recentemente aconteceu um caso bem preocupante. Sabe Stray, Outer Wilds, Cocoon, Neon White, a Annapurna Interactive, que fez esses jogos, acabou de sofrer uma demissão em massa de todos os funcionários. Todos eles se demitiram após um desacordo com o estúdio mãe deles. O que isso pode acarretar ainda é incerto, mas eles provavelmente vão criar o próprio estúdio deles. Então é o seguinte, para você fazer um jogo você precisa utilizar um engine. A engine é a ferramenta que você utiliza para criar um jogo. Como por exemplo, Game Maker, Unreal e principalmente a Unity, que é a engine mais usada. O motivo, ela te permite fazer jogos 3D, 2D e VR. E principalmente, é uma engine praticamente gratuita. Contudo, quando os dias pareciam calmos, os doces ventos eram comuns esses dias. Os pássaros cantarolavam. A paz reinava naquele mundo. Porém, a paz não se manteve por muito tempo. Um velho inimigo voltou a atacar. Um nome mencionado apenas nas mais cruéis notícias. Um homem que dentro da sua própria cabeça guarda tanta maldade a ponto de ser capaz de cobrar por munição. Em setembro de 2023, a empresa fez um anúncio informando que passará a cobrar desenvolvedores de jogos que utilizavam a Unity. Eles seriam cobrados após atingirem $200 mil em receita nos últimos 12 meses e 200 mil instalações. Após alcançarem essa meta, eles deveriam pagar $0,01 por instalação. E eu não preciso nem dizer que isso deu merda, né? 500 estúdios assinaram uma carta de protesto contra a Unity, e isso gerou um bafafá, viu? E um caso muito famoso foi o dos criadores de Cult of the Lamb.
um jogo feito na Unity, que em forma de protesto a empresa que fez o jogo anunciou que no dia 1º de janeiro de 2024 excluiria seu jogo da loja. Deixou em promoção e anunciou: todos devem comprar antes disso. E quem foi o mandante de tal atrocidade? O CEO da Unity. Ele mesmo. O inimigo voltou. John Riccitiello, o ex-CEO da EA. Já não bastava querer me cobrar pra poder jogar. Agora tá querendo me cobrar por ter feito o jogo. Conclusão disso: cancelaram a ideia, Cult of the Lamb ganhou o Sex Update e o John se aposentou. Yay! Eu não sei que caralhos de contrato a EA tem com a Unity, mas puta que pariu. O novo CEO da Unity é outro ex-CEO da EA e o responsável pela pior época da EA, que foi de 2014 em diante. O outro já era da melhor época e era ruim. Agora o cara é da pior época. Não posso supor nada, não posso dizer que simplesmente o cara vai ser terrível, o cara pode ser bom e só fez um mau gerenciamento na EA. Quando tu vai atrás de descobrir pelo que ele foi responsável, você descobre que ele foi responsável pelo gerenciamento de Dragon's Age e Mass Effect. O que ele esqueceu de especificar é que foi pelo Andromeda. Mas a pergunta que fica na cabeça é: por que os jogos estão morrendo tão cedo? Eu não sei se já pararam pra reparar, mas todas as empresas que eu citei tiveram o mesmo tipo de problema com o mesmo tipo de jogo. Jogos como serviço. Extra pra Concorde que literalmente eu demorei tanto na produção desse vídeo que deu tempo dele ser anunciado, lançar e deixar de existir. E se tornar um exemplo pra character designer de como não criar personagem. Isso era pra ser uma médica. E o motivo desses jogos quase sempre darem errado é por causa que eles não estão competindo só entre si. Eles estão competindo contra outros jogos como serviço. Eles estão competindo com outras plataformas de streaming. Eles estão competindo contra a sua vida pessoal. Esse tipo de jogo requer tempo. O que eles querem é o teu tempo jogando eles. Convenhamos, se você não é o pica da fila do pão, você não é ninguém depois. Os mesmos jogos sempre se mantêm no topo. E aquele que consegue chegar perto do topo, em pouco tempo, desce dele. Talvez você se pergunte: por que insistir tanto em jogo como serviço quando dá quase sempre errado? O motivo disso é: quando dá certo, se considere milionário. Se você estiver gostando, deixa o like e comenta. Se estiver gostando mesmo, se inscreve. E qual é? Está quase 35 minutos, me dá essa mãozinha aí. Contudo, vamos pra conclusão. Jogos AAA são ruins? Convenhamos. A maioria é assim. Antigamente eles eram bons. Atualmente é só desgosto. Só que tem uma coisa que consegue fazer esses jogos serem bons: o amor e o carinho. A clássica receitinha de mãe. Eu sei que eu posso parecer estar sendo bem superficial, mas é verdade. Tem muito jogo que é simplesmente bom por ser feito com amor. Beleza que obviamente também tem dinheiro envolvido. É lógico que esses jogos bons existem. E eles existem por causa que tem pessoas envolvidas com paixão pra isso. Esse é o motivo dos jogos indie serem bons. Por causa que pega uma pessoa com paixão pra fazer um projeto da vida dela. Essa pessoa não possui os meios pra produzir esse jogo. Uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem uma carreira bem consolidada no mercado, mas tem uma coisa: uma ideia e a vontade. E de preferência um computador. E é lógico, em empresa grande existe pessoa que quer criar um monte de coisa do caralho, mas ela não tem esse poder. Ela não é um acionista. Ela não sabe o que tá dando certo. Ela não funcionará, ela não é o chefe. Ela não pode chegar lá e: galera, agora nós vamos fazer um jogo sobre Tamagotchi Souls-like. Vambora! Cara, tu é o faxineiro. E eu não digo isso de maneira pejorativa, mas porque às vezes a pessoa que tem uma capacidade incrível é limitada pela empresa. O que importa não é o cargo, é a mente da pessoa. Tanto que se aparecer o acionista e falar: agora vamos fazer um jogo com a bolinha. Se você segura na tela, ela cai. Calmou que tem mais. Se cair no preto, você perde. Quem você acha que é mais levado a sério? Empresas grandes vendem serviços, produtos. Já os jogos indies vendem experiências. Os indies tentam inovar, e os grandes se mantêm na sua zona de conforto ou copiar mecânicas de indies que já deram certo. Lançar remake, lançar remaster. Eles se esforçam para não criar nada novo, com o simples objetivo de tirar o máximo de dinheiro do seu bolso. Anos atrás o povo se revoltou por causa de $1 em uma skin de cavalo no The Elder Scrolls. E tipo, o cavalo tá bonito, mas foi o que isso te custou, cara? $2,50. Hoje em dia, uma empresa inteira se molda em prol de microtransação. Antigamente, desenvolver jogos era algo extremamente complicado, principalmente pelos softwares da época, que eram arcaicos pacas. Porém, hoje em dia, fazer um jogo é muito mais disponível para qualquer pessoa.
Literalmente dá pra se fazer um jogo, computador, telefone, notebook, teste de gravidez, basta tentar e aprender. E graças a esses avanços tecnológicos, qualquer um com tempo e disposição podem fazer os jogos que quiserem. Graças a isso, começou a surgir indies incríveis. E esses indies forçam as empresas grandes a melhorarem, pois o público quer o melhor. E eles sabem o que eles querem. E agora eles podem criar o que eles querem. E na minha opinião, uma das soluções para resolver os problemas dos jogos AAA é o seguinte: as empresas grandes começaram a competir com os indies de uma forma que ambos se aprimorem e fazer os jogos valerem a pena. Mas quem possui a maior capacidade de produzir grandes projetos, prioriza o seguro e o que já deu certo. O coração já se tornou desnecessário. Os indies são a capacidade de depender de si mesmo ou de seus amigos, sem a pressão completa do fracasso. Às vezes nada é esperado de um lançamento e vira um sucesso. Eles inovam se baseando seus desejos faltantes em outros jogos. Dessa maneira, eles conseguem o poder de tornar realidade o que eles tanto querem. E assim como eles, mais gente vai querer a mesma coisa. No final das contas, os jogos AAAs continuam sendo jogos indies. Continuam atraindo as pessoas que querem criar projetos incríveis. Mas o dinheiro mudou o destino final. Se eu acho que os AAA vão melhorar, eu só tenho uma coisa pra te responder. Eu introduzi esse vídeo falando: eu tenho algo pra mostrar pra vocês, em ordem crescente de desespero. Bom, é isso, gente. Infelizmente, o cenário parece não ser favorável mesmo para jogos AAA, tá? O último jogo que eu joguei aqui, que eu gostei pra caraca, e joguei por, tipo, meses, e, tipo, zerei e voltei a jogar de novo, foi Days Gone, tá ligado? Pra mim foi um jogo, assim, um jogo sensacional, tá? É dublado, tá ligado? Eu não lembro agora qual é a plataforma, mas eu dei ele aqui na Steam, no caso, tá ligado? Cara, jogo sensacional. O outro que é remake, vocês sabem, Resident Evil 4 Remake, né? Infelizmente, as empresas, realmente, elas não têm mais aquela coisa da antiga, que apesar dos jogos da antiga não ter um gráfico magnífico, mas era uma parada que te divertia de verdade, né? Não ficavam pensando em simplesmente, vou arrancar um dinheiro desse otário aqui porque ele tá jogando e ele tá querendo agora uma pecinha que tá faltando aqui no jogo, então vou botar aqui uma desculpa para ele gastar R$1 para poder comprar essa pecinha. Não, agora tá faltando um outro item ali, então vou colocar aqui para ele gastar mais R$5 para ele conseguir uma penca de dinheiro aqui para ele conseguir comprar não sei o que ele precisa. Mano, não era assim antigamente, tá ligado? Os jogos de fato eram feitos para mostrar uma ideia, para mostrar uma história muitas das vezes, apesar de eu não ir muito pela história, mas sim pela jogabilidade, se eu posso dar tiro, porrada e bomba muitas das vezes, tá ligado? Mal ligo assim para a questão de diálogo, mas quando tem também é legal, dependendo do contexto, né? Mas não tinha essas paradas, né? De, vou pegar aqui e vou botar para poder gastar, fazer o otário que tá jogando gastar dinheiro. Então realmente uma parada paia, tá ligado? Até jogos mobile também, mano, eu já perdi dinheiro. Estou sendo sincero com vocês, de jogos mobile aqui, tem um que eu me lembro que é o Shadow Fight 2, que eu já gastei dinheiro com esse jogo, tá ligado? Justamente nessa mesma mecânica aí. Teve um outro também que eu gastei algum dia, acho que foi Golf Clash, isso eu tô falando de mobile agora, tá ligado? Que também segue essa mecânica, tá ligado? Você, poxa, tá querendo aqui uma grana para comprar uma bola de golfe aqui melhor porque ela, né, vai fazer você chegar mais longe. Então é tanto. Aí você vai lá e compra e vem tanto daquelas bolas ali, você consegue, né, jogar contra outra pessoa que tá jogando contra você melhor. Tipo assim, tá ligado? Então, sei lá, é salafarismo e muita ganância, de certa forma, tá ligado? Muitas das vezes fazer isso daí só para ganhar dinheiro de fato, né? Não porque você quer passar uma história de fato, não quer passar a sua ideia daquele jogo, que de fato vai fazer as pessoas se divertirem. E muitas das vezes esse é o jogo da vida daquela pessoa, né? É triste isso, mas fazer o quê? Link desse vídeo na descrição. Espero que tenham curtido, eu vou falando por aqui, até a próxima. E valeu!